Olá, meus companheiros, minhas companheiras aqui do canal Sem Censura. Hoje estou aqui para dar uma sugestão de um livro muito interessante e que eu acabei de ler nessa tarde. Aproveitar a quarentena para conhecer um pouco mais da nossa história, né? Porque eu sempre costumo dizer que o povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros, né? Então é importante que nós possamos aproveitar esse momento de quarentena e estudar, tentar compreender uma visão mais crítica a respeito do que está acontecendo na nossa sociedade. E o livro é do Leandro Narlotti, chama-se Escravos, a vida e o cotidiano de 28 brasileiros esquecidos pela história, né? A escravidão é um tema que gera muita polêmica. A historiografia tradicional, se você pegar os livros didáticos, negligenciam determinados personagens da nossa história, né? Ou acabam abordando de uma forma muito superficial, né? E o papel exercido pelo negro nessa historiografia, infelizmente, é um papel de submisso. É um papel onde ele não assume o protagonismo. Muito pelo contrário. Ele é considerado um ser submisso, ele é considerado um ser incapaz de orquestrar movimentos de resistência. É um livro que traz uma discussão muito interessante porque se nós pararmos para analisar a historiografia brasileira, nós vamos pensar a questão do Gilberto Freire. Gilberto Freire, quando escreveu Casagrande Senzala, isso aí é criticado por boa parte dos historiadores, acabou trazendo uma questão da harmonia étnica que existia na relação entre senhores de engenho e escravos. Como se todos vivessem na mais completa harmonia e que havia ali uma relação de, de carinho, de afeto. Existiram alguns casos, sim, sim, lógico. Porém, a grande maioria foi marcada pela violência, pela brutalidade, pela falta de empatia do Senhor com relação aos escravos. Então, colocar, como Gilberto Freire colocou, o Senhor, os escravos como escravos submissos ao seu proprietário, que não ofereciam nenhum tipo de resistência, mas que eram essenciais para a miscigenação, né? Que como se vivessem em harmonia, isso aí é muito complicado, né? É fazer com que o papel do escravo fosse totalmente submisso, como se ele não tivesse oferecido resistência e que aceitasse aquela situação em que ele se encontrava. Então o livro traz uma abordagem ampla, da mesma forma com a linguagem muito simples, a respeito do cotidiano de escravos que foram negligenciados pela historiografia tradicional. Isso é fundamental, porque conhecer o cotidiano daqueles escravos se torna essencial, ou seja, fundamental, para que possamos analisar como era a vida deles e como eles organizavam-se e conseguiram, de certa forma, resistir ao processo de escravização. Então, traz uma abordagem muito importante porque contraria aquilo que o sociólogo Fernando Henrique Cardoso escreveu, porque o Fernando Henrique Cardoso ele colocou o escravo como coisa, né? Coisificado, né? Como se aqueles escravos não fugissem, como se aqueles escravos não organizassem resistência, né? E o maior símbolo da resistência escravocrata era justamente os quilombos, né? Onde eles tentavam, de uma certa forma, reproduzir o modo de vida que eles tinham na África. E a visão que o Leandro trouxe nesse livro é importante porque ele estabelece uma ligação entre aqueles quilombos e também as vilas, os povoados que existiam ao redor. Porque aqueles quilombolas, eles pegavam o excedente e comercializavam, né? E uma abordagem importante também, que é dúvida recorrente, é por que os negros foram escravizados aqui no Brasil. Porque só negros aqui no Brasil foram escravizados pelos portugueses.
É interessante porque o livro do Leandro ele trouxe uma abordagem que explica essa questão, né? Porque a escravidão não foi algo exclusivo dos negros. Nós tivemos escravidão em Atenas, tivemos escravidão em Espartas, tivemos escravidão em diversos locais do mundo. Porém, os portugueses, a partir do século XVI, século XV, século XVI, eles começaram a perceber que ir à África e trazer aqueles africanos era mais lucrativo, né? Então a escravidão tornou-se predominantemente de escravos africanos. Mas existem, e o livro aborda isso, existem relatos de que asiáticos foram escravizados aqui também em algumas regiões do Brasil. Foram poucos, mas nós tivemos também. Então é um livro que aborda o cotidiano, as formas de resistência, a maneira pela qual aqueles escravos eram trazidos da África, o quanto eles eram, o quanto que eles sofriam dentro do porão daqueles navios, que eram chamados de tumbeiros. Tumbeiros faz referência à tumba, morte. A quantidade de escravos que morriam ali era algo extremamente vexatória, né? E um detalhe, uma crítica que eu tenho a fazer, em uma parte do livro, o Leandro aborda a questão da pressão que a Inglaterra fez para que a escravidão chegasse ao fim, que a escravidão fosse abolida. Lógico que os ingleses adotaram isso no contexto da Revolução Industrial, porque a Inglaterra precisava de mercado consumidor. Escravos não tinham dinheiro para comprar. Então não é porque eles tinham questão humanitária, mas na verdade a questão era financeira. Eles queriam acabar com o trabalho escravo, instituir o trabalho assalariado, para que dessa forma eles, trabalhadores assalariados, comprassem as mercadorias que chegariam na Inglaterra. Então não foi por questão humanitária, mas sim com visão comercial. E esse livro, nesse sentido, deixa a desejar. Não aborda de uma forma incisiva o interesse econômico por trás da pressão que a Inglaterra exerceu. Contudo, é um livro muito interessante. É um livro que traz os meandros do trabalho escravo, traz de uma forma muito sucinta a maneira pela qual a escravidão ela deixou marcas profundas na nossa sociedade, porque se hoje nós vivemos uma sociedade completamente preconceituosa, racista, que tenta fazer com que o negro se torne submisso, é por causa do nosso passado. Um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão, isso, obviamente, que traria marcas. Rui Barbosa, um ministro, logo após a proclamação da República, ele queimou os documentos referentes à escravidão, achando que dessa maneira iria apagar a nossa história, mas muito pelo contrário. Então fica aqui a recomendação. É um livro muito interessante, né? É um livro que, como eu falei agora há pouco, tenta abordar de uma forma muito incisiva a questão da escravidão, mas não com base na historiografia tradicional. Tenta trazer aqueles brasileiros, aqueles que foram escravizados e que, infelizmente, não estão nos livros didáticos, não estão presentes na historiografia tradicional. Então, fica a sugestão, um grande abraço a todos e até a próxima.